Bem, amigos do canal H-Trader, eu me chamo Gustavo Bicalho, trader esportivo profissional. E hoje quero contar um pouco da minha trajetória, minhas crenças de criança, meus desafios, minha caminhada como trader e os meus sonhos e objetivos ainda a conquistar. Eu nasci em 1995 em Miraí, Minas Gerais. Fui criado pelos meus pais, Custódio e Vera, que também tiveram outra filha, chamada Norma, fazendo com que eu fosse o filho mais novo da família. Eu cresci como uma criança normal, aos olhos da minha família, mas em 1998, já morando em São Sebastião da Vargem Alegre, meu pai começou a perceber que eu não era igual às outras crianças. Aos 3 anos de idade, ele já tinha identificado qual era a minha paixão. Meu pai chegava em casa com um brinquedo, um carrinho, e eu não ficava feliz. Até que um dia ele me perguntou: Gustavo, eu vou viajar, o que você quer de presente? A resposta minha foi uma confirmação de que eu não era uma criança normal. Eu pedi um jornal com imagens de futebol. Meu pai me questionou: mas por que você quer um jornal? Eu respondi: que eu quero ver imagens de campo de futebol. Quando meu pai chegou com o jornal, percebi o meu rosto de felicidade. Aliás, eu já era uma criança com muita experiência, tinha até 3 anos de idade. E o tempo foi passando e todas as viagens que eu fazia com a minha família, cada campo de futebol que eu enxergava, que o meu pai me mostrava, era maravilhoso. E eu, toda vez que vejo um campo de futebol, sinto uma alegria interna indescritível. Aos 5 anos de idade, eu continuava muito fiel à minha paixão e aprendi a amar e ter um grande interesse por números, que via através dos jornais de futebol. Números no uniforme dos jogadores, números dos resultados dos jogos, qualquer número que aparecia, eu gostava de ver. Ou seja, eu já tinha 2 paixões, campo de futebol e números. Aos 6 anos de idade, sempre fui o melhor aluno da sala. Quando se tratava de matemática, adorava números e adorava competição. Então, eu queria ser o melhor aluno e o primeiro a aprender a tabuada, a resolver as equações. Meu pai acreditava e queria que eu fosse matemático. Aos 10 anos de idade, eu só queria ficar assistindo futebol e números. Eu adorava passar 10, 12 horas assistindo jogos. Nunca fui de assistir filmes nem séries, nem de ler livros de literatura. Aliás, eu odiava isso. Só queria ficar assistindo futebol e imaginando em ser um jogador de futebol, ou fazer algo relacionado ao futebol e a números. O tempo foi passando e com 14 anos eu tirava sarro dos meus amigos na sala de aula quando o assunto era matemática. Aliás, eu não precisava estudar e sempre tirava nota máxima. Era o criador dos bolões de futebol na sala, organizador de tabelas e jogos. Sim, era eu que criava tudo que se relacionava com números e futebol. Mas nem tudo são flores. Aos 16 anos de idade, meus pais queriam que eu estudasse mais e me colocou em um dos melhores colégios da região. Foram 6 meses de tortura para mim, pois lá eu tinha que estudar todas as matérias possíveis e eles diziam que futebol não iria me dar um futuro. Tive que estudar história, literatura, português, redação e por não querer estar ali, não ter motivação nenhuma, eu fui o pior aluno do colégio. Na primeira prova, a pior nota de todos os alunos foi a minha. Não quis contar a ninguém, porque eu gostava de ser competitivo, mas eu odiava estar ali e não queria ficar de jeito nenhum naquele colégio. Chorava todos os dias, pois não tinha tempo para assistir futebol e nem estudar número. 6 meses se passaram e eu resolvi voltar para São Sebastião da Vargem Alegre. Minha mãe, muito chateada comigo, voltou a me dizer uma crença: meu filho, você é muito inteligente, precisa fazer uma faculdade. Eu não queria, e por não querer fazer isso, eu consegui ficar na lista de espera, onde ninguém era reprovado. Ou seja, você estava aprovado ou ficava na lista de espera. Foi um dos dias mais tristes da minha vida e da vida da minha mãe. Como que um filho de professor, de família de professores, com maiores notas na sala de aula, ficou excedente no vestibular onde todos são aprovados? Eu resolvi obedecer minha mãe. Entrei na faculdade em 2013, mas eu ainda acreditava no meu sonho. Acreditava que o futebol poderia me proporcionar o futuro que eu sonhava. Mas minha mãe não deixava eu fazer educação física. Minha família era contra. Queria de todas as formas que eu ficasse longe do futebol. Mas eu tinha que provar para eles que o futebol era a minha paixão. Como que eu fiz isso? Eu tinha que ganhar algum dinheiro com o futebol para mostrar a eles que era possível. Em 2013 eu não conhecia casa de aposta, nem a bolsa esportiva. Então eu comecei a participar e ganhar bolões de futebol feitos por conhecidos da minha região.
via jogos, assisti que o Cartola, na época, poderia ser algo que eu poderia ganhar muito dinheiro. E para provar para minha mãe que eu iria dar certo com o futebol, comecei a estudar números, estatística, tudo de cada jogador. E ali era o meu lugar, competição, futebol, números, e consegui chegar a ser o número 1 do Brasil em 2014, em uma competição com mais de 3 milhões de pessoas. Para você que não acredita, veja o meu vídeo a seguir. O Cartola do melhor cartoleiro até agora, meu amigo, até agora na competição. Ele mandou um vídeo pra gente e você vai ver agora o que ele diz. Salve, amigo cartoleiro, sou Gustavo Micali, moro em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais. Sou líder da Nacional, dono do time Atlético SSVA. Meu pai sabia e acreditava que ali era o meu lugar, mas não discordava da minha mãe. Eu apostava na minha cidade contra outras pessoas, eu sabia todos os resultados de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. 380 placares que poderiam ser perguntados aleatoriamente. Mas nada disso mudava o pensamento da minha mãe. Eu queria largar tudo, deixar tudo, faculdade, mas ela me obrigava a continuar. E eu obedeci. Mas no segundo ano da faculdade, eu conheci uma casa de aposta pela internet. E com apenas R$30 em 3 meses, eu já estava com mais de R$5.000. E eu pensei, agora sim, já imaginava longe da faculdade. E aí que veio a minha maior dificuldade, o meu maior obstáculo, que eu enfrentei em toda a minha vida. Eu comecei a perder esse dinheiro, que eu ganhei em 3 meses, foi embora em um único dia. E durante 3 anos, eu fui um perdedor consciente. Comecei fazendo apostas esportivas por conta própria, passei por grupo de dicas, conheci o trade. E quando eu conheci o trade, eu aprendi uma única coisa. No dia que me mostrou um gráfico e uma análise que fez eu parar e pensar, mas se eu fizesse desse jeito ou dessa forma, é o dia que eu descobri que eu nasci trader. E se a partir desse dia eu nunca mais parar de olhar, de analisar, de estudar, é que você descobre realmente que você é um trader. Isso é maior do que uma vontade pessoal. Uma pessoa nasce trader ou nunca será trader. Mas por acreditar que eu era o gênio do futebol, o cara dos números, o meu pai principalmente me falava isso, eu passei por problemas terríveis. Eu era agressivo quando apostava tudo que tinha, toda a minha mesada, todo o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganhava dos meus familiares, dinheiro de aniversário, todas as minhas economias. E isso me gerou uma série de problemas durante esses 3 anos. Eu tinha dinheiro, era controlado financeiramente e durante esses 3 anos eu entreguei tudo. E era engraçado que toda vez que eu recebia um dinheiro, toda vez que eu ganhava algum dinheiro, no outro dia eu já colocava para voltar. Eu queria estar novamente no mercado e no dia seguinte eu já não tinha mais. E isso não foi durante 1 mês ou 2 meses. Isso foram durante 3 anos. Eu não me recordo quantas vezes eu já quebrei a banca. Eu perdi e parei de contar quando chegou a 100. E aí eu largava de comer para guardar dinheiro, para voltar. Eu levava biscoitos do mercado do meu pai para lanchar na faculdade. E um dia eu esqueci. E quando chegou o horário de intervalo, eu lembrei que eu não tinha levado o meu biscoito. E eu não tinha R$3 para comprar uma simples coxinha. Abri a minha carteira e estava zerada. Aquele dia eu vim embora com fome e quando cheguei em casa comecei a chorar. Mas eu chorei para nunca mais chorar por esse motivo. Nesse período eu comecei a culpar os outros pelo meu fracasso. Eu comecei a deixar tudo por causa desse sonho, que era viver de futebol. Fui abandonando amigos, namoro, fui afastando da minha família, que era totalmente contra esse sonho. Eu falava pra mim, eu troco de amigo, troco de profissão, troco de casa, mas eu não troco de sonho. Os meus pais, eles sabiam que eu vivia triste.
chateado, sem dinheiro. Aliás, como pode? Ganhava bem e vivia sem dinheiro. Mas eu não tinha essa de querer desistir. Eu não via a hora de depositar novamente para voltar para o mercado. E isso foi se estendendo durante 3 anos. E cada vez que eu quebrava, eu pensava, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? A partir desse momento, eu comecei a estudar. Estudava tudo. E quando eu chegava em casa, meia-noite, depois da faculdade, daquela aula chata, abri o meu notebook e assistir vídeos de treino esportivo no YouTube. Eu ficava horas ali e nem vi o tempo passar. Naquela época tinha pouco conteúdo sobre treino e assistia o que tinha para ver. E o que me manteve a esperança foi ter visto uma pessoa falando que era possível ser lucrativo e viver de mercado. E aliás, eu tinha essa crença, eu acreditava, eu falava para mim mesmo, se é possível, eu vou estudar. Não importa o que esse cara faz, se tiver que abrir mão de tudo por esse sonho, eu vou abrir. E depois ninguém vai me parar mais. O tempo foi passando e eu continuava a fazer merda. Até que uma vez eu fiz uma cagada. E essa cagada deu certo. Eu ganhei um dinheiro naquele dia e fiz um saque. Porque tinha visto em uma aula que para ser profissional era necessário ter um escritório profissional. Aliás, o que chamamos de setup. Eu acreditei nisso. Ainda bem que acreditei nisso. Porque se eu não faço esse saque, eu tinha devolvido todo esse dinheiro para o mercado. E com esse dinheiro, eu montei o meu setup. Comprei computadores, mesa e me senti um trader profissional. Mas um cara que não passava de um apostador qualquer com prejuízos consistentes. E aí, foi que eu tinha escritório, mas não tinha dinheiro para trabalhar. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com uma calculadora fictícia de trade. Era uma calculadora do Paulo Ribeiro, pois eu ainda não conhecia software. Aliás, na época nem sei se existia software. Eu trabalhava com esta calculadora e o meu caderno. Eu anotava minuto a minuto o que acontecia na partida e fazia cálculos dessa calculadora fictícia de treino esportivo para saber se eu ganharia ou se eu perderia dinheiro. E se eu contasse esse sonho para outras pessoas? Todo mundo iria me chamar de doido, iria tentar me convencer e desistir desse meu sonho. Então eu comecei a estudar coisas que para muitos eram inúteis, mas para mim era foda. Eram instantes de vida que valiam por ele mesmo. Eu ficava motivado porque não perdia mais, mas era porque eu não tinha mais dinheiro. Então era tudo no meu caderno. Eu tive medo, confesso que tive medo, mas nessa altura não tinha como voltar atrás. Olha o tanto de tempo de vida que eu achava que eu tinha perdido. Quantas oportunidades eu tive durante esse período. Mas eu tinha esse sonho, eu tinha essa certeza que eu iria dar certo. O meu pai me fez acreditar nessa crença. Que crença nada mais é do que uma verdade absoluta de alguma coisa que outra pessoa te disse e você acreditou. Eu acordava em pleno domingo, às 7 horas da manhã, para acompanhar Torino versus Sassuolo e anotava minuto a minuto o que acontecia naquela partida. Não, eu não falava para ninguém qual era o meu sonho. Aliás, eu não conseguiria falar para ninguém, pois ninguém passou pelo que eu passei. As minhas dores, as minhas dificuldades, os meus obstáculos que enfrentei. Já poderia ter comprado um carro naquela época, ter me dedicado mais na minha faculdade, ser um ser humano normal, igual qualquer outro. Mas eu não. Eu queria ser um trainer.
Eu queria ser um trader profissional, esse já era o meu maior sonho. A vontade de continuar era muito maior do que a vontade de desistir. Ali era o meu lugar. Era o mesmo lugar de Ayrton Senna dentro de um carro, de Michael Phelps dentro de uma piscina, de Usain Bolt dentro de uma pista de atletismo. Era do Gustavo dentro do escritório fazendo trade. Eu fazia trade por paixão. Aliás, eu passei mais de 1 ano operando de forma fictícia. Eu não tinha dinheiro, não tinha salário, mas estava ali por amor ao que eu fazia. Eu era feliz ali. E na minha cabeça, estava na frente de muitas pessoas, pois eu estava perdendo mais. E a vontade de continuar era muito maior que a vontade de desistir. Eu não contava para ninguém, pois essas pessoas que estavam à minha volta, se eu contasse, elas não iam me ver como um cara que lutou, um cara batalhador. Elas iam me ver como um perdedor. Só queriam saber de resultados. Então, eu resolvi não contar o meu processo de ser trader para ninguém. Porque esse processo é doloroso, é difícil. Continuei estudando. Fiz alguns outros cursos que foram aparecendo na internet. Do mais sem conteúdo até outros cursos sérios. Aliás, até mesmo o curso de pessoas que falavam só bobagem, eu aprendia. Aprendia coisas que eu não deveria fazer, pois já tinha passado por essas experiências no passado. Considero que tive a sorte de conhecer pessoas certas no momento certo, que foram me dando dicas e eu fui correndo atrás. Procurava mais cursos online e não tinha. Fui em seminários presenciais, tudo que vocês possam imaginar. Já trabalhava com softwares, com streams profissionais, mas me faltava uma coisa: não estava tirando dinheiro do mercado. E a pessoa mais importante para mim, e a pessoa que eu devo tudo o que eu tenho, é o meu tio. Na época, eu perdi a minha bolsa na faculdade. Não tinha nenhuma vontade em continuar lá. E meu tio, ele me ajudou tanto pelo lado financeiro, quanto pelo lado emocional, me dando conselhos, e ele acreditou em mim, sem mesmo eu ter dito uma palavra a ele, simplesmente por confiar. Que o melhor presente que você pode dar a alguém é a sua confiança. Então eu me dedicava mais e mais, agora não só para mim, mas era para mim e para ele. Fui criando minhas próprias regras, minhas próprias métricas e os meus próprios entendimentos sobre o que de fato acontecia no mercado. E as coisas foram fluindo, até que eu passei a fazer somente uma única estratégia. Fazia, anotava. Fazia de novo e anotava. E isso foi se repetindo por mais de 1 ano e 7 meses. E pela primeira vez eu estava conseguindo ser um pouco lucrativo. Mas eu queria isso mais que tudo. Eu sabia que um dia eu iria dar certo e nada ia me parar. Em um livro do Steve Jobs, tem uma parte que ele fala que é preciso ligar os pontos, que quando as coisas acontecem, a gente não vai entender, só entende depois que passa. E hoje eu percebo que eu precisava passar por tudo aquilo para ser o trader que eu sou hoje, para ser o ser humano que eu sou hoje. Se eu dei certo, qualquer pessoa pode dar certo, porque eu tive tudo para dar errado. Eu era indisciplinado, era agressivo nas operações, não tinha método. Então, isso aqui só vai dar certo desde que você tenha determinação e queira isso para sua vida. Eu poderia ter parado e desistido na primeira dificuldade. Vai ser difícil? Vai, e muito. Mas independente do caminho que você escolher, vai até o fim. E se me perguntar, Gustavo, nesses últimos 5 anos, você faria tudo isso de novo? Sim, com certeza 100% a mesma coisa e de olhos fechados. É a coisa mais difícil que vocês podem escolher para a vida de vocês.
porque esse trabalho é totalmente diferente dos demais. Aqui é o único trabalho que você pode fazer tudo certo, trabalhar e no fim do dia perder dinheiro. Isso dói. Terminar o mês com prejuízo. Ou seja, você trabalhou e ainda perdeu dinheiro. Então, se você não tiver disciplina na sua vida, você vai ter problemas terríveis aqui no mercado. E pode ser que você vai passar anos e mais anos e não vai conseguir ser o trader que você sempre sonhou. Eu fui um cara, considero que fui um cara muito tolerante ao sofrimento. Eu sofri muito até chegar onde eu cheguei. Eu chorava sozinho, mas em todas as vezes que eu chorava, eu assumia a responsabilidade. Se eu sou o que eu sou hoje, é de inteira responsabilidade minha. Eu sabia que ia chegar a viver de mercado, mas como trader, a gente nunca deve se contentar. Gustavo, quais os seus próximos objetivos? Qual o seu sonho? Creio eu que alguns objetivos eu já conquistei, pois eu já entendi o verdadeiro significado da palavra felicidade. Felicidade para mim significa um instante de vida que vale por ele mesmo. Hoje, eu acordo feliz todos os dias para ir para o meu escritório. Eu consegui, através da minha paixão e da minha fé, acreditar que poderia viver de mercado. E fé nada mais é do que ver uma vitória antes mesmo dela ter acontecido. Eu já me vejo como o melhor trader do mundo, o melhor trader que eu posso ser. E não importa a opinião de outras pessoas, pois opiniões são apenas opiniões. Eu respeito a todos e não me preocupo com isso. Eu faço o meu e na minha cabeça eu sou o melhor trader que eu posso ser. Posso não ser para vocês, mas na minha cabeça eu sou. Eu acredito que para chegar no auge do sucesso é preciso que você controle a sua própria mente. E na minha mente eu sou o melhor trader que eu posso ser. Hoje, a minha rotina é exatamente a mesma dos últimos anos. E é a rotina que eu quero ter para os próximos muitos e muitos anos. Eu acordo feliz todos os dias. É chegar ao fim da vida sem pensar que poderia estar fazendo algo que eu amasse mais, que é futebol e números. Meu principal sonho nada mais é que realizar tudo que eu acreditava desde os 3 anos de idade, que me traz felicidade. E o que é? Poder conhecer o maior número de estádios possíveis, tanto no Brasil quanto principalmente na Europa. É viajar pelo mundo com a minha família, conhecer todos os estádios. Depois que eu fizer isso, tudo que eu tiver e ainda conquistar serão reinseridos na sociedade através de doações. Nada mais justo, depois de ter feito tudo que eu sonhei, poder ajudar outras pessoas a realizarem seus próprios sonhos. E a mensagem final que eu quero deixar a vocês é que pessoas realmente inteligentes são aquelas que ensinam pessoas aparentemente inferiores, que ambas são exatamente iguais. Se gostou da minha história, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que você possa receber os próximos conteúdos. Fiquem com Deus e a caminhada só está começando.